Sabe, quando a gente pensa em deserto, o que vem na cabeça? Geralmente uma imagem de terra seca, né, um lugar vazio, de dificuldade. Mas o fato é que na Bíblia, essa imagem é muito mais complexa e fascinante do que a gente costuma imaginar. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. O deserto bíblico é um lugar de perigo mortal ou seria um santuário para um novo começo? Essa é a questão central que os textos nos convidam a explorar. E a resposta, de forma bem direta, é que na Bíblia o deserto é as duas coisas. É um lugar de uma dualidade profunda, um paradoxo que está bem no coração de muitas das suas histórias mais importantes. Para a gente entender essa dualidade toda, a primeira coisa é sacar que o deserto bíblico não é só areia. A Bíblia, na verdade, usa várias palavras diferentes em hebraico. Tem o midbar, que é mais para terra rochosa, o jeshimon, que se refere a uma terra onde ninguém mora, e o arabá, para qualquer pedaço de terra seca. Ou seja, o cenário é bem mais diverso do que a gente pensa de primeira, né? Ok, então vamos mergulhar de cabeça nessa dualidade, começando pelo lado mais sombrio e perigoso do deserto, a sua sombra. As fontes do Antigo Testamento pintam um quadro bem assustador, viu? Deuteronômio, por exemplo, fala de um grande e terrível deserto, com serpentes abrasadoras e escorpiões. Já o livro de Jó menciona ventos destruidores que vêm do deserto. Era um lugar literalmente mortal. E toda essa dificuldade, toda essa privação, acabou levando a um perigo ainda maior, a rebelião. O mais interessante aqui é perceber o sarcasmo dos israelitas, né? Eles veem o deserto como uma sentença de morte, um lugar tão horrível que na cabeça deles até a escravidão no Egito parecia uma opção melhor. O deserto vira então o palco da revolta contra Deus. E qual foi a consequência dessa rebelião toda, dessa falta de fé? Pois é, 40 anos. Uma geração inteirinha foi sentenciada a vagar pelo deserto como punição. Uma peregrinação que se tornou um dos temas centrais da história deles. E olha, além dos perigos físicos, tinha também os espirituais. O deserto era visto como lar de espíritos malignos. Aquele ritual do bode expiatório, por exemplo, envolvia mandar um bode que simbolicamente carregava os pecados de todo mundo para esse lugar. Era de fato o território da tentação e das forças do mal. Mas como a gente falou no começo, essa é só metade da história. Vamos virar essa moeda e ver como o deserto é também um lugar de provisão e de encontro com o divino. E aqui a gente vê o grande paradoxo em ação. O mesmo lugar perigoso se torna um santuário. Davi se esconde do rei Saul lá. O profeta Elias foge para lá e é salvo da fome por Deus. E claro, é no deserto que os israelitas recebem milagrosamente o maná que caía do céu e a água que brotava de uma rocha. E isso aqui ilustra de forma brilhante o ponto mais importante de todos. Os eventos que fundaram a nação de Israel aconteceram no deserto. Primeiro, a revelação divina a Moisés. Depois, a entrega da lei no Sinai. E, por fim, a aliança. O deserto, então, não é um obstáculo, é o palco principal da formação de um povo. Como a história é tão rica assim, não é de se espantar que o deserto tenha se tornado uma metáfora poderosíssima, né? Vamos ver como isso se desenrola nos textos. Olha só que interessante como a metáfora funciona nos dois sentidos. De um lado, como julgamento, Deus pode transformar uma terra fértil em deserto. Mas, do outro lado, como sinal de bênção, ele faz o oposto, transforma o deserto em fontes de água. É um símbolo muito forte da inversão de fortunas. Esse verso do Salmo 107 captura perfeitamente essa ideia de restauração. É uma imagem muito potente de esperança, que mostra que mesmo do lugar mais desolado de todos, Deus pode trazer vida abundante. Mas essa imagem tão complexa não fica presa lá no Antigo Testamento, não. Ela continua evoluindo, sabe? E vai influenciar o Novo Testamento e a cultura até os dias de hoje. O Novo Testamento se apoia totalmente nesses temas. A gente vê o deserto como lugar de tentação, com Jesus, como lugar de proclamação, com João Batista, e até como um santuário de proteção, lá no livro do Apocalipse. É fascinante perceber como, com o passar do tempo, essa riqueza, essa ambivalência foi meio que se perdendo. Para os puritanos americanos, por exemplo, o deserto era basicamente o reino do diabo. E hoje em dia? Muitas vezes a gente vê o deserto de uma forma puramente utilitária. Ou é um recurso a ser explorado ou uma área a ser conservada, perdendo quase toda aquela dimensão espiritual tão profunda da Bíblia. Então, o ponto crucial a se guardar é este. Na Bíblia, o deserto é uma imagem profundamente ambivalente. É um lugar de privação e perigo? Sim, com certeza. Mas é também o exato lugar onde Deus liberta, provê e se revela de maneiras transformadoras.
Isso tudo, no fim das contas, deixa uma pergunta no ar para a gente pensar, né? Nesse mundo que busca tanto conforto, tanto controle o tempo todo, o que será que a gente perdeu ao esquecer a lição do deserto? A de que às vezes são justamente nos períodos de maior dificuldade, de maior incerteza, que acontecem os encontros mais profundos e as transformações mais radicais.